bem-vindos ao Encheridos da Consciência, um podcast de gente encherida que ama a expansão da consciência. Eu sou Tuila Cláudia, facilitadora de barras, terapeuta holística e idealizadora desse podcast, e é uma delícia esse bate-papo que nós iremos ter aqui hoje. E estamos com a presença de uma querida facilitadora de barras, que é a Kedna, que eu vou apresentar para vocês aqui, porque a Kedna faz muita coisa. Esse ser aí incrível. Então, bora lá. Kedna Vitor de Souza, ela é fortalezense, mãe da Letícia e da Lívia, formada em pedagogia e técnica em química. Ela é terapeuta holística e também trabalha na empresa de saneamento aqui do Ceará. Adora artesanato e principalmente o origami. E ela faz origamis muito lindos. Eu sou uma fã. Como terapeuta, ela trabalha com Theta Healing, ela é facilitadora de barras e ela também trabalha com as barras de Access, trabalha com facelift energético, processos corporais do Access Consciousness, Reiki, Magnified Healing, cristaloterapia, frequências arcturianas, tarô, e entre outras ferramentas, né? Então, vamos receber aqui a Kedna. Então, seja bem-vinda, Kedna. Gratidão por aceitar esse convite. Eu estou muito lisonjeada, porque você tá aqui, aceitou, né, participar do nosso podcast, porque o meu primeiro curso de barras foi com você. Eu conheci barras de Access através de você. Então, para mim é uma super alegria ter você aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu que estou muito alegre, me sentindo muito especial, né? Privilegiada sou eu por ter sido convidada a falar sobre consciência, né? Para falar sobre os nossos caminhos na consciência. E muito grata mesmo, não só por ter sido chamada, mas também por ter esse espaço, né? Que principalmente aqui no Ceará ainda são grupinhos, né? Então, muito obrigada, Tuila, pelo que você está fazendo. Gratidão. Então, bora lá, né? Eu vou começar com a grande pergunta, que é como você começou esse movimento de se enxerir na consciência, buscar a expansão de consciência, como foi para você? Me conta pra gente. Pronto. Então, eu já vou começar ressaltando que eu nunca fui dessas crianças que vê, conversa com espíritos, tem super sentidos, uma mediunidade. Por que é que eu já estou adiantando? Porque toda vez que a gente vai para algum curso, alguma aula, alguma coisa, sempre tem gente assim. E eu era, às vezes, a única que nunca fui assim. Então, assim, eu sempre gostei muito de plantas. Logo na adolescência eu gostava desse mundo holístico, de cristais, incensos, essa coisa muito assim. Mas era só isso. E aí fui crescendo, trabalhando, casei, tive filhas, e isso ficou. Gostava de tarô, né? E isso ficou realmente assim, estocado. Eu não tinha mais acesso só a cristais, mas como enfeite, e tarô, comecei a desacreditar em tarô e tal. E eu colocava cartas, né, para os amigos, de brincadeira, e gostava daquela interpretação, tudo, mas tudo isso foi realmente encaixotado. E aí, com o tempo, né, a gente vai crescendo, me casei, separei. No que eu me separei, eu entrei num espaço que eu gosto de dizer assim, meio esquisito, sabe? A separação é ruim. E me vi separada com 2 filhas para criar, tinha apoio da família e tudo, assim, a estrutura não era essa, mas eu me sentia assim um pouco perdida, sem identidade, eu vivia no automático, sabe? Trabalhava, cuidava das filhas, trabalhava, cuidava das filhas e tudo. E aí o tempo foi passando e uma amiga, a história é um pouco grande, né?
Uma amiga, ela posta assim, que, que ela estava se sentindo cansada, triste, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e fez a sessão de acupuntura e ficou boa. Aí quando eu li, eu assim, gente, eu tô sentindo isso. Ela descreveu tudo o que eu sinto. Eu estava apática, eu estava no automático, eu estava em depressão, né? E aí ela descrevendo outras coisas mais internas, que eu vou falar com ela. Aí eu disse, mulher, olha, tu botou aqui, mulher, eu quero isso para mim. Eu quero esse alívio aí que tu sentiu. Aí ela, ai, por bora, eu sou acupunturista, vamos marcar a sessão. Menina, fui. Gosto de agulhas? Não, mas fui. Eu queria, veio, assim, eu tive outras situações também, que me veio uma situação assim, eu não posso mais ficar desse jeito. Não dá para ficar mais largada nesse sofá. Aconteceram algumas coisas que me disseram assim, não, eu estou viva, eu preciso sair. E logo depois veio ela postando isso, assim, tudo foi entrando numa sincronia. E aí fui para a sessão com ela, a gente conversou, aí ela disse, quer eu ter uma roda de mulheres, é uma coisa não grandiosa como existia na época, né? É uma coisa que as mulheres, as amigas vão, algumas clientes minhas vão para a gente conversar. Aí outro passo, acupuntura e roda de mulheres. Aí nas rodas de mulheres, o pessoal começou a falar dessas terapias holísticas. Eu conhecia algumas, de ouvir falar e tal. Aí falaram do Teta, falaram de outras coisas, e veio a história do livro Mulheres Correm com o Lobo, e aquilo foi me dando uma sensação de conforto, tipo assim, estou em casa. Nossa, como é Sim. bom falar dessas coisas com essas pessoas que eu há muito tempo não falava, sabe? Porque não era só sobre sentimentos, era coisas assim além disso, era de natureza, era de coincidências, sabe? Era de sonhos, era uma coisa assim muito massa. E ela falou do Theta Healing. Na época não era muito conhecido, eu acho que era assim, era, mas não era tão divulgado como é hoje. Suei para ir atrás desse Teta Healing. Não, para mim não foi fácil. E aí, no caminho, encontrei o reiki. Aí pronto, aí tudo foi aumentando, tudo foi ficando. E é tão interessante que para mim tudo foi ficando tão óbvio. Era tudo tão normal. Fiz as pazes com tarô. Os cristais deixaram de ser enfeites para ser meus companheiros de trabalho. Sabe? Então, assim, foi assim que eu acho que eu me inseri na consciência, como você disse, né? Foram vários passinhos e hoje eu vejo assim o caminhozinho que foi feito, né? Coisas que a gente às vezes precisa passar para voltar. E é interessante porque muitas pessoas começam a fazer esse movimento numa busca de solucionar um problema, curar uma dor, né? Para você teve meio que isso, mas também teve uma busca por si, né? De si mesma, de algo diferente, que você já sabia que existia. Mais ou menos Isso. isso, né, Ted? Eu tinha essas coisas, mas eu tinha empacotado, sabe? Não tinha dado cartaz, eu fui acreditando no que os outros diziam, Uhum. sabe? Ah, isso é besteira. Ai, adorava incenso, acender incenso. Aí, incenso incomoda, causa alergia, causa isso, causa aquilo. E eu fui concordando, sabe? Estocando mesmo, assim. E aí tem um momento que eu acho que hoje, eu entendo assim, a vida vai dando sinais, né? Quando você não escuta, aí a vida, minha filha, fecha uma estrada, bota barragens, ela faz alguma coisa bem grande para você prestar atenção. Sim. Ou vai, né? É, E com o Access, você descobriu aí e você se inseriu no Access, virou facilitadora. Como foi essa? foi. Eu acredito que é mais um reencontro, né? Uhum. O Axis foi uma história bem interessante. Quando a gente começa a virar terapeuta holística, integrativa, a gente tem, sinceramente,
um carro-chefe que a gente mais se identifica, mas por questão das pessoas que a gente atende, a gente tem outras formações. E até pela gente mesmo. Acho que a Tuíla até concorda que às vezes a gente faz muito cursos pela gente, né? Sim. E aí, pois é, e aí eu não tinha barras, não tinha interesse em barras, nunca tinha feito barras, nada de barras. E não tinha interesse, simples assim. E aí, uma vez, eu fui para a reunião das minhas filhas, onde ninguém fala sobre esses assuntos. Eu já tinha tocado no tópico que eu era terapeuta holística, assim, bem levezinho, sem falar muita coisa. Aí uma pessoa disse assim, tu atende com barras? Eu disse, não, sou doida para receber barras. Aí eu, Aí ela, porque é bom, diz que não sei o quê. Tá certo. Resumindo, 3 pessoas no mesmo dia me falaram de barras de Access. Aí eu disse, tá bom, para o meu currículo, vou atrás. E aí, e foi tão legal, porque assim, tinha uma pessoa que estava, como é que se diz? Anunciando, que até então eu não conhecia, era a Ana Caracas. E aí eu falei com a Ana e tal, e até então eu nem sabia que era a Ana e nada. Só que conversando com a Camila, eu disse assim, Camila, era tão bom se a Ana Lima, ou Ana Campo, né, que eu acho que ela nem está trabalhando mais com isso, fizesse uma classe, eu gosto tanto dela, da vibe dela, ela tinha feito o Teta Healing comigo. Mulher, a menina fez, eu sei que resumindo mais ainda, a menina fez uma turma para mim. Foi muito rápido. E tipo assim, a da Ana eu não tinha escolhido porque era longe, tinha assim vários empecilhozinhos, o dia não dava. Mandei mensagem para outra Ana e a Ana pegou e disse assim, Kedna, é só você marcar. Eu faço. Aí eu, opa, menina, aí foi tudo assim, tão sincrônico, da época que o povo falou, da época que eu falei com a Ana Lima, do dinheiro sair e da classe acontecer. E eu fiquei impressionada, porque a visão que o povo me falava da Barra de Axis era assim, bota as mãos na cabeça, mas eu nunca senti nada. Eu não sei com o que é que mexe. Então, eu tinha uma visão, assim, muito limitada. E, para falar a verdade, eu já tinha ido numa demonstração de barras e não gostei. Mas, assim, foi o jeito que a pessoa anunciou barras. Eu achei ela muito... Assim, eu achei ela muito vaga e ela meio que queimou o reiki. Aí eu, opa, não, o reiki foi meu primeiro, você não vai falar assim do reiki, sabe? Ela não queimou, mas assim, eu achei que era desnecessário naquele momento, porque cada um tem uma ferramenta, cada pessoa vai se adequar à ferramenta. E aí, então, a impressão que eu tinha de barras de Axis era essa. Uma coisa muito superficial de uma pessoa que ainda, para elevar o barras de Axis, baixou o reiki. Diminuiu essa ferramenta. Diminuiu. Aí eu não concordava com isso. Eu acho que todo mundo, todas as ferramentas são boas, só que tem momentos para ela e pessoas para elas. E aí, pronto, aí fui fazer o coisa, quando eu fiz o curso, a classe. Quando eu fiz a classe, eu fiquei super surpresa, assim, encantada. E ainda mais com a instrutora que super adorava barras também, porque geralmente quando você faz barras, você cria uma paixãozinha ali, né? E aí, e era engraçado, que eu ficava encantada, ela dizia assim, Kedna, é isso que, que me alegra, dar aulas para pessoas assim, que percebem, que sentem, que notam, porque, menina, aí as perguntas, ela explicou a questão da energia, que a gente tem a gente geralmente, antes, né, de ter os conhecimentos, a gente acha que as pessoas puxam nossa energia, né, vão levar a minha energia, mas não é bem assim. E isso foi esse aprendizado da energia para mim valeu o curso todo, quando ela explicou. E aí é muita ferramenta, elas querem, isso aqui você trabalha para você. Aí quando eu fiz a primeira sessão propriamente dita, que eu senti a energia, e eu não estou acreditando. Porque não é que... Quando eu estava aplicando. Porque eu quis primeiro aplicar. Então, quando eu senti, assim,
não é que todo mundo vá sentir, mas eu senti uma conexãozinha, um negócio assim que até então você não acredita que vai. Talvez alguns acreditem, que vai conseguir, que vai ser fácil. E foi tão fácil, foi tão assim, conectado na hora, e eu ri assim, feito uma boba, sabe? A gente parece uma criança. E eu, nossa, que massa! E encantada por sentir, né, a vibração, não sei explicar o que é que eu sentia, e por estar dando certo e tudo. Quando eu recebi, aí eu percebi um relaxamento tão diferente. Gary Douglas diz assim, que na sessão você ou vai mudar a sua vida, ou no mínimo você recebeu uma ótima massagem. Mas não é uma massagem qualquer. Parece que é uma massagem assim, na alma. É uma coisa assim, só experienciando para saber como é. Entendo que tem algumas pessoas que não gostaram, mas é como eu disse, tem ferramentas para todo mundo. Mas, assim, são poucas as pessoas que passaram por mim e não sentiram alguma coisa, sabe? E aí, pronto. Aí detalhe, não tive cliente de barras. Fiz o curso super empolgada, não tinha clientes. Eu falo, cadê aquele povo todo que queria fazer? Uhum. E aí, né? E aí depois, aí pronto, foi uma ferramenta que ficou assim um pouco apagada, atendia poucas pessoas e tudo, mas não me preocupava, fazia troca com alguns e tudo. E aí veio a pandemia. E, por incrível que pareça, o universo do Access realmente se expandiu para mim. Porque eu tinha teta, mas com a pandemia, na minha situação, eu não conseguia acessar o Teta. Eu vivia em estado de preocupação, por causa das minhas filhas, por causa do trabalho, porque eu continuei trabalhando. Então, trabalhando assim, como seletista, não era nem como terapeuta. Atendi como terapeuta, mas assim, eu não conseguia acessar o Teta. E aí comecei a seguir umas pessoas do Barras, assim, do nada, né? Do nada. Apareceu uma pessoa, né? Assim, apareceu, e eu comecei, foi até, eu acho que era Arandi. E aí eu comecei a seguir ela. Todo dia eu acho que ela fazia live, era toda terça. E ela vinha com ferramentas do Access. Aí eu tirava dúvida com uma amiga que também é super apaixonada por Access, pelas barras. E eu disse, ei, fulana, tem essa ferramenta aqui, o que é que é? Que era tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser. Que é a frase maluca. Aí ela, Cat, você pode usar isso assim, assim, assim. E aí a menina, e eu usava as ferramentas, sabe? Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E eu percebia que quando eu fazia esses processos, eu ficava leve. Aí eu conseguia acessar o Teta. Aí eu conseguia atender com o Teta, eu conseguia fazer Teta para mim. Aí eu, nossa, aí começou a aparecer um monte de coisa, um monte de gente, sabe? E assim, e eu sou muito grata às barras por isso. Por incrível que pareça, foi elas que me ajudaram no período da pandemia. E aí foi outro tipo de relacionamento. Abriu as portas. Aí conheci alguns facilitadores, né, que hoje conheço parcialmente, pessoalmente, como a Cíntia Rondelli, o Maurício, né, que fiz muitos workshops dele. Os workshops, assim, eram coisas que eu não tinha noção do universo Access, né? Ficava só ali nos barras. E aí, com a pandemia, fui conhecendo mais, né? Fui adentrando mais, conhecendo outros tipos de facilitadores, né? O quanto grandioso pode ser essa ferramenta. As barras de Access é só a porta do Access. É só o acesso. Sim, muito interessante, porque a minha também foi mais ou menos parecida com a sua, né? De querer colocar no currículo, mas ser mais para gente. E é engraçado que depois da pandemia, você usou a ferramenta para você. Sim. Você tem que usar para você e ver as mágicas acontecendo, né? Aí fui lá, peguei a apostila, fui nos os processos que tem na apostila,
o Gary e o Douglas ficavam mandando... o Gary Douglas, ó, o Gary Douglas e o Denry ficavam mandando os processos em algum lugar. E a minha amiga Camila mandava para mim. Ela via que eu estava empolgada e ela tinha mais contatos. Aí ela, olha, Kedna, está contando esse processo aqui. O pessoal está fazendo 30 dias. Aí eu ia lá e fazia, sabe? E assim, e, e eu achei grandioso isso, porque assim, a gente faz, né, para o currículo, para atender o outro. Mas é o que eu digo quando eu vou dar alguma classe, ou que alguém pergunta sobre a classe, não é só sobre o outro, é mais sobre você. É sobre empoderar você. Tudo bem que se auto-aplicar não é uma das melhores vantagens, é possível. Mas o Barras, o Axis em geral, ele insiste muito no toque. O toque é o nosso receber, né? Então, a gente ainda precisa dessa conexão corpo a corpo, pele a pele, né? Mas tem os processos lá dentro, tem limpezas, tem coisas a fazer. A apostila de Barras é, assim, um manual para tirar qualquer um da lama, digamos assim. Sim. É interessante. A minha pergunta agora é sobre alguma curiosidade que você viu acontecer com Barras, seja em atendimento. Eu acho que você já viu muita transformação na sua vida, mas em clientes, teve alguma situação, algum caso que mais te chamou a atenção, que você ficou assim realmente surpresa? O que que vem aí para você compartilhar com a gente sobre isso? Ah, assim, alguns casos, né, de Sim. alguma transformação, resolução de algum problema muito rápido, né? Tipo assim, alguém estava precisando de dinheiro, o dinheiro apareceu. Coisas assim que a gente sempre escuta, né? Mas teve duas situações de mudança, né? Que eu fiquei muito encantada. Assim, não são mudanças drásticas, mas me encantou. Uma pessoa estava atendendo. E como eu tenho outras formações de Access, eu posso fazer processos durante a consulta e explico para a pessoa, olha, possa ser aqui no seu campo, eu percebo alguma coisa e vou fazer processo para limpar, explico como é que é o processo, caso a pessoa não saiba, que geralmente são perguntas, e a gente limpa com o enunciado declarador do Access. Faço uma explicaçãozinha, geralmente as pessoas que vêm até mim já têm alguma noção, né? É muito raro vir alguém 0% conhecimento. E aí eu estava aqui fazendo processo nessa pessoa, e aí eu começo a vir as coisas assim, faça processo para casa dela, que ela se sente bem em casa. Eu falo que coisa mais sem sentido, processo para ficar bem em casa. E ela chegou relatando outros problemas financeiros, alguma coisa no trabalho, sabe? Não lembro exatamente o que, mas não era em casa. Aí eu, não, e fica, né? E fica, tá bom, vou sair do racional. Saí do racional, comecei a fazer processos assim, você se sente bem em casa, tudo que impede que você se sente confortável em casa, vamos destruir, descriar. Fui fazendo processos assim para ela, e fiz os três, e fiquei repetindo, e disse assim, olha, faz sentido para ti? Aí ela assim, faz. Eu não estou bem em casa. Uhum. A minha mãe mora comigo temporariamente, a gente não está se dando bem, e isso cria conflito, um pouco de conflito com meu marido, e ela quer se meter, e tudo. E em nenhum momento ela tinha falado sobre isso, ela foi lá para resolver coisas do trabalho, né, situações financeiras. Aí eu disse, olha, mas se está aqui no campo, é porque é para ser limpo. Mas não se preocupe, que Barras a gente não precisa saber exatamente o que vai limpar, porque vai limpar, tá certo? Agora, possa ser que você não esteja se sentindo bem em casa, acaba afetando em outras áreas, né? Aí ela, não, de boa, a pessoa, de boa. E aí, quando foi assim, nessa outra sessão, ela veio me contar que o clima na casa tinha mudado, né? Uau! Tava tudo mais leve e assim, a mãe já estava perto de ir embora
E tudo tinha se resolvido sem ela precisar fazer nada, porque ela estava assim, tipo assim, ela não queria arranjar conflito entre os dois, e aí resolveu. Ela disse, foi impressionante, que tipo assim, pá, desfez, sabe? E isso também, aí eu também reforcei a ela que não é só sobre os processos, ela está aberta a isso. Ela está aberta a entender que merece uma casa pacífica, uma casa harmoniosa, né? Porque às vezes a gente faz processo e não dá certo, não é o processo, às vezes a pessoa não está disposta a receber, né? E aí eu achei muito legal, assim, não foi uma coisa grandiosa, mas foi uma coisa que me encantou tanto, né? E depois, eu acho que eu atendi ela mais umas 3 vezes, alguma coisa assim, e as outras situações dela também foram se resolvendo de uma maneira bem mais leve, porque às vezes a gente acha que precisa ter um conflito para resolver alguma coisa, né? Ah, eu preciso tomar uma postura, eu preciso... Geralmente a postura, a atitude é uma sessão de barras, ou mais. E a outra que eu gostaria de falar foi muito interessante. Eu atendi um homem. Homem é mais cético, não todos, mas esse foi porque a esposa pediu, a esposa conversou com ele, e os dois não estavam bem. E foi muito engraçado que ele chegou assim, ó, vou ser sincero, eu vim porque ela pediu. Aí eu disse, tudo bem, agora... aí eu disse assim, mas assim... Cortou um pouquinho, Tuila, repete. Ele estava fechado, o receber fechado. Aí eu disse assim, mas olha, antes da nossa consulta a gente vai conversar. Aí eu fui conversando com ele, explicando, aí ele foi me contando a história da vida dele, e eu disse, olha, eu quero que você saiba que, embora sua esposa, foi ela que entrou em contato comigo, né, isso aqui é sigiloso, é só entre você e eu. Ela não vai saber de nada. E o que é que eu lhe aconselho? Receba a sessão hoje, relaxe, e aproveite. Você pode dormir durante a sessão, se você quiser. Aproveita para ser um cochilo, mas não entre aqui achando que não vai dar certo. Aí ele, não, pelo contrário. Embora eu não seja dessas coisas, eu estou disposto a tentar. Aí foi aí esse disposto a tentar que deu a brecha, né? E aí eu disse para ele, ó, posso ser, expliquei que vinha processos e tudo, mas nele não veio. E só que como ele era uma pessoa muito cética, muito assim, né? Tipo assim, eu não tenho tempo para isso, é legal, mas eu não estou interessado, sabe? Eu fiquei preocupada. Aí eu disse assim, olha, você, por favor, se você sentir alguma coisa, você me ligue, tá bom? Se eu sentir algum incômodo, que às vezes é muito raro, as pessoas sentem incômodo, e a gente tem que ver o que é, porque nem sempre é da sessão, pode ser outra coisa. Aí ele, não, tá certo. Aí eu disse, olha, como você entrou aqui, era uma coisa que você não queria e tal, eu peço, por favor, que se você puder, me diga depois o feedback seu, né? Porque eu realmente, assim, eu não estava tensa, mas era a primeira vez que eu atendi uma pessoa que disse assim, vi porque me mandaram. Uhum. E aí, quando foi no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem. Gente, que mensagem. Infelizmente, ano passado eu perdi todas as mensagens do meu celular e a dele foi embora. É o desapego, né? Libera. Uhum. E ele, eu esperando um relato, assim, tive dor de cabeça, tive isso, aquilo, não gostei, não volto, vou dizer para ela. Não, ele disse assim, olha, você pediu para me dar o feedback, eu vou dizer aqui. Eu fiquei muito tranquila a tarde todinha, como há muito tempo eu não ficava. Não senti estresse, uma tensão que eu tinha sumiu. Eu não lembro exatamente as palavras, né? Mas ele foi dizendo uma sensação de conforto tão grande que eu fiquei assim, outra vez encantada, porque eu imaginava que ele ia dizer assim, não senti nada, ou então eu tô com dor de cabeça, sabe? Ah, foi bom porque eu dormi. Não, ele veio falando assim as coisas que, assim, ele comprovou o que as barras fazem. E ele disse que dormiu muito bem também, sabe? Aí eu, nossa, aí eu agradeci a ele, mas não tive coragem de torná-lo como depoimento. Nossa, é interessantíssimo, porque quantas pessoas, né, têm essa mesma sensação, mas a gente nunca tem o relato.
né? Se perde, assim. Você pediu e É, ele e eu, desistiu de eu fazer. pedi como um feedback, ele mandou um áudio super elogiando a sessão, o como ele ficou depois. Eu fiquei assim, nossa, olha que massa. E me encantou mais ainda, porque era uma pessoa que eu menos esperava, Sim. sabe? Aí eu achei muito bacana. Às vezes o que se requer é só uma sessão de barras, Não é? de mudanças, né? Pois bem, Kézia, a gente falando das barras, que é um processo corporal do Axis, vamos falar dos processos verbais, assim. Me Sim. conta um processo verbal ou então um tema de Axis que mais é presente na sua vida, que você está sempre usando, ou então algum que você gostaria de deixar aqui como contribuição para as pessoas se atentarem, né, sobre essa ferramenta. Pronto. Tem muitos processos muito bons. E eu acredito assim que tem momentos, né? Eu tenho vários que eu mais gosto, né? Mas ultimamente eu comecei a atacar pela simplicidade, eu fazia processos enormes, né? A Tuila sabe que tem processos assim bem grandes, como tem processos mais curtos. Mas um assim, que é o meu xodó mesmo, é como pode melhorar. Simples e eficiente. E ele é muito interessante porque, assim, ele trabalha a intenção. É realmente como pode melhorar. E é muito engraçado que, geralmente, aqui no Ceará, a gente tem uma veia muito humorística, muito irônica, sarcástica. Então, geralmente, quando algo ruim acontece, vem uma piada em cima. E quando algo ruim acontece, você chega com como pode melhorar, a pessoa acha que é uma ironia, que é uma brincadeira. Mas a proposta não é essa. A pergunta, ela vai tirar do racional, ela vai abrir as portas, né, para a consciência, para as outras milhares de respostas virem. E o que vale é a intenção. Então, assim, é muito legal quando o Gary diz, se uma coisa está ruim, como pode melhorar? Ou seja, você quer mudar aquela coisa. E como uma coisa está boa, como pode melhorar? Você vai sair do teto, porque a gente também foi meio adestrada vivendo um teto. Eu vou ser feliz quando tiver isso. Eu só posso ser feliz até isso. Ah, eu não posso. Se melhorar, estraga. Essa virou a Nossa. frase do meu abuso. Uhum. Aí eu digo, você que não tem criatividade suficiente. E porque a gente foi muito doutrinada a isso, a limitar a nossa felicidade, a se contentar. E essa frase, para mim, ela tem um poder. E é muito engraçado que eu trabalhava num local, menina, eu não queria nem saber, tacava como pode melhorar. E eu falava do nosso jeitinho, né? Eita, como pode melhorar, né? Como se fosse realmente criticando, mas por dentro era assim, como pode melhorar isso aqui? Eu não aceito isso aqui. Eu escolho transmutar isso aqui. E aí, aí o pessoal era muito engraçado, tinha gente que respondia, tinha gente que, botava a Marlene na fogueira, sabe? E quando eu falava, isso era uma coisa ruim, né? Quando era uma coisa boa, e eu dizia assim, como pode melhorar? Aí vinha brincadeira, que eu me contentava com nada, ou que se melhorar estraga, que pobre quando tem não dá valor. Menina, era muito piadinha, né? Não era, era um ambiente bem engraçado onde eu trabalhava. E Interessante. aí, com o tempo, todo mundo estava falando como pode melhorar, Nossa. sabe? Todo mundo foi aprendendo como pode melhorar. Que quando eu estava de baixo astral, o pessoal ficava, não, pode não, você não, como pode melhorar? Bote aí, sim, melhore. Como Era pode melhorar? muito, e eu achei isso, assim, incrível. Foram anos de como pode melhorar, né?
Mas é muito engraçado quando você realmente, assim, eu não vou nem dizer acredita, quando você sabe que funciona, você realmente vai contagiando as pessoas ao seu redor, sabe? Então, chegava o ponto de quando tinha alguma coisa chata, a gente ficava chateado no começo, né? Vivia aquela situaçãozinha, mas depois ficava, como pode melhorar? O que é que a gente pode fazer para sair disso? Sabe? E ia mudando o clima, ia mudando a energia, e eu achei isso, assim, sensacional. Então, é uma ferramenta básica, fácil, de livre acesso Sim. e eficiente. Você aprende Né? manual de E barras, uma né? outra, e aprende já em barras. E uma outra que eu gosto muito, que assim, é aquele momento assim, de parar para pensar. São duas, né? Que consciências estão aqui que eu ainda não percebi. Essa eu gosto muito. Se você está enfrentando algum problema, qualquer coisa, até se um rato passou pelo seu pé, e você, em vez de ir para aquela gastura, para aquele nojo, e ficar no medo, na aversão, vai para a pergunta: que consciências tem aqui que eu ainda não percebi? O que me deixou vulnerável para esse rato passar? Sabe? O que me deixou vulnerável para o medo, para a algeriza entrar no meu campo? Porque, assim, se a gente for dar muito acesso a certos sentimentos, a certas emoções, a gente pode cair num looping, né? E a gente vai trazendo mais coisas ruins, mais coisas ruins. Então, assim, é uma ferramenta que eu gosto de usar também para tudo. Tô em cima da hora e os sinais estão tudo fechados. Peguei todos os sinais fechados. Aí eu fico, que consciências tem aqui que eu ainda não percebi. O que é que significa esse sinal fechado aqui? É a minha atenção que está fechando os sinais? É a minha vibração? Ou realmente é porque eu não preciso me apressar? Sabe? Eu não vou para a resposta literal, mas eu vou baixando as barreiras e deixando vir, aí até eu perceber o que é que está acontecendo. Né? Porque se eu perceber que é minha vibração, então eu já relaxo. E se eu perceber que não precisa chegar na hora, aquele atraso está me evitando de alguma coisa, eu relaxo. Na hora a gente não sabe o que está acontecendo, mas quanto mais perguntas a gente faz, mais acesso a gente vai ficando à consciência. E eu tenho até uma história para contar. É muito engraçado que estava no fundamento, né, com a Luíse, aqui em Fortaleza. E aí, todos os dias assim, no segundo, terceiro dia, no primeiro e segundo dia, eu pegava todos os sinais amarelos. Uns eu parava e outros não. No terceiro dia, eu disse, não aceito mais pegar sinal amarelo, que consciência tem aqui que eu não estou percebendo. Porque nem era verde, nem era vermelho, era amarelo. Aí, baixei as barreiras e pedi contribuição aos sinais. Olha, escolho pegar todos os sinais verdes. Escolho o trânsito tranquilo e tudo. E aí foi, né? Que consciências tem aqui que eu ainda não percebi, que consciências tem aqui. Fiz a demanda quando saí de casa e no caminho fui fazendo. Sério, os sinais estavam verdes. E eu, uau, que massa! Dependendo do dia, é 20 minutos daqui até o dia acontecer a classe. 20, 30 minutos. Mas livre, trânsito livre. Engarrafado vai de 40 a 1 hora, né? Trânsito de dia útil. E aí, eu morta de feliz, né? E eu, nossa, olha, e continuei na frase. Eu, opa, não vou deixar a vibração cair, não. Vou continuar aqui na frase. Que consciência tem aqui que eu não percebi? Eu não sei o que foi que aconteceu no caminho, no meio do caminho, que eu meio que saí do raciocínio. Eu não sei o que foi que eu pensei. Mas aconteceu de os sinais da Oliveira Paiva estarem com problemas e eles ficarem direto no amarelo. Sabe quando o sinal dá um problema e ele fica piscando amarelo? Sim. Então, assim, da minha casa para lá eu peguei todos os verdes. Quando eu estava bem perto do espaço, os sinais deram tilt e ficaram piscando amarelo. Aí eu, como assim? Tava indo tão bem. O que está acontecendo
fazendo aqui? Aí o trânsito ficou um pouco bagunçado, mas eu fiquei assim, não, eu estou perto do gol, eu não vou deixar a bola cair. Mas eu ria, porque assim, até hoje eu não entendi a consciência daquilo, eu confesso. Mas eu achei tão engraçado os sinais estarem amarelos, estarem com defeito, sabe? Eu vinha pedindo para ter sinal verde, e bem pertinho assim, aí eu já levei na brincadeira, aí eu disse, o universo tá tirando sarro com minha cara, pois tá bom, eu já tô chegando mesmo, e graças a Deus eu tô na preferencial, eu vou conseguir passar esses sinais, deu tudo certo, assim, mas eu fiquei, como assim? Os sinais quebraram quando eu tô chegando. Nossa, que interessante. Eu acho que essas duas ferramentas são muito contribuição. Né? Já anota aí para fazer as ferramentas. E quem não tem classe de barras, né? E buscar uma classe de barras para ter essas ferramentas. É isso, Kézia. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Né? Agradecer novamente. Foi super divertido, foi super leve. Muitas consciências aqui. E o intuito é a gente inspirar, né? O intuito é a gente inspirar as pessoas que também estão aí nessa busca, às vezes achando que isso existe aqui no Ceará, ou se sentindo sozinho nessa trajetória. E a gente dá esse espaço para as pessoas conhecerem as nossas histórias. Uhum. E Tuíla é tão interessante, e é tão interessante que como as barras, já que vocês estão voltando para cá, porque teve uma época que tinha muito facilitador, mas passamos uma época também que as únicas facilitadoras era eu e a Ana. E eu nem dava tanta classe assim por causa de outras situações e tal. E de repente as coisas começaram a mudar, né? Começaram a voltar, até as pessoas que tinham parado começaram a voltar de novo, a serem facilitadoras, a aparecer novos facilitadores. Isso é tão bom porque não é sobre uma classe, é sobre consciência. Não é mais uma turma, é sobre como as pessoas estão com acesso a essa consciência. Porque, assim, o público da Tuíla é diferente do meu público, que é diferente da Naédia, que é diferente da Ana. As pessoas precisam das nossas energias. Então, quanto mais facilitadores tivermos, ou mais pessoas de barra tivermos, a gente vai pegar essas outras pessoas conectadas à nossa energia, sabe? Então, assim, isso que você está fazendo, de sair da caixinha das divulgações, explicar mais, é tão grandioso, é tão, assim, reverbera em tantos níveis, né? Falar sobre isso, falar sobre o Axis, falar sobre as barras, os benefícios. E a gente teve facilitadores aqui que geralmente a gente não tinha, né? Era muito difícil. O Ceará está na rota dos facilitadores, e quando estava, era uma coisa muito rápida, né? Às vezes a gente mal tinha notícia, quando via a pessoa já tinha ido embora, e eu acho isso muito grandioso mesmo, muito. Sim. E o que já podemos acessar de consciência aqui no nosso estado, né? Vai vir mais e mais e mais expansão. E consciência ela é acessível para todos, não é sobre ter dinheiro, não é sobre ter status ou uma mente elevada. Não é sobre isso. Assim, a consciência é de todos. É tanto que o Access já diz, ensinando a saber o que você já sabe. Só precisa desenterrar. A gente foi colocando tantas crenças, tantos pontos de vista de outras pessoas, acreditando que a vida é aquele rasinho. E aí vem o Access e vai desenterrando as barras. É isso. É a gente tirar, né, esses pontos de vista, essas crenças, a gente se tornar mais a gente se tornar acessível a quem nós somos, né? Eu acho isso, assim, o nosso superpoder, que a gente esquece de usar, né? O que a gente tem medo até de usar. Isso é muito maravilhoso.
Eu estou muito emocionada, eu sempre fico muito emocionada com esse nosso movimento aqui. E quem quiser conhecer mais a Kedna, segui-la nas redes sociais, né? Procura Kedna Vitor, para conhecer mais o trabalho Tá dela. como Kedna Levi. Kedna Levi, pronto, @Kedna Levi nas redes sociais. E conhece o trabalho dessa maravilhosa. E compartilha esse áudio com mais buscadores de consciência. Gratidão e a gente se encontra no próximo episódio. Encheridos da Consciência é um podcast independente, criado, dirigido, roteirizado e produzido por mim, Tuila Cláudia. E precisamos agradecer a Rayane Ferreira pela contribuição com a captação de som e na edição. Agradecemos também o apoio do Espaço Terapêutico Regenerar-se, um espaço que oferece atendimentos de psicologia e diversas terapias com profissionais preparados sempre para acolher você. Não podemos deixar de agradecer os convidados que toparam participar do nosso podcast. E também a Guia Douglas e Access Consciousness que uniu toda essa galera no movimento em comum, o acesso à consciência. Te vejo no próximo episódio.